Eu quero ministrar, você deve estar com um informativo aí, né? Que está escrito aí no informativo, que nós vamos ministrar sobre a diferença entre as duas alianças. A lei, ela foi dada por meio de Moisés, a Bíblia Sagrada diz. Mas 1500 anos depois, a graça e a verdade, ela não foi dada por meio de uma pessoa. Ela veio, porque a graça, na verdade, não é uma coisa, não é um objeto. A graça é uma pessoa. Quem está me entendendo? Então, 1500 anos depois, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a Bíblia Sagrada diz que hoje, Pedro fala que esta é a presente verdade. Há uma presente verdade. Quem está me entendendo? Glória a Deus. E no livro de Hebreus, o escritor, ele fala de 4 cláusulas desta nova aliança. Eu não vou ministrar sobre as 4 cláusulas. Vou falar sobre elas, mas eu vou ministrar sobre as 4 diferenças entre a velha aliança e a nova aliança. Eu preciso da atenção dos irmãos. Está todo mundo tão agitado. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar sobre as 4 diferenças que envolvem essas duas alianças, fazendo um paralelo. Mas antes de falar das 4 diferenças, eu quero falar das 4 cláusulas que a nova aliança tem. O livro de Hebreus é um livro que fala de forma muito clara sobre a nova aliança, sobre a graça de Deus. Hebreus 8, verso 7 a seguir, diz assim: porque se aquela primeira aliança, qual a primeira aliança? A do Velho Testamento, a de Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda o quê? Uma segunda aliança. Se aquela lá funcionou, por que vai fazer uma segunda aliança? Não tinha necessidade. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, a velha aliança lá de Moisés, com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, qual que é a aliança? Ele está mostrando, esta é a aliança que ele vai firmar. E aí ele mostra que é ele que está falando. Ele coloca 2 pontos para colocar qual é a aliança, quais são as cláusulas da aliança. E ele diz, na sua mente, essa está dentro da primeira cláusula, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Presta atenção. O próprio Deus, ele diz que aquela velha aliança tinha defeito. O próprio Deus diz que aquela aliança ficou defeituosa. Deus achou defeito num sistema perfeito. Está me entendendo? Deus achou defeito num sistema que ele criou, que é perfeito. Por que como que Deus descobriu, ouviu defeito em algo que ele criou? Não foi Deus que criou? Foi. E que é perfeito. Presta atenção, por quê? Porque envolvia você e eu. Por causa da imperfeição do povo. Porque o povo não consegue, o homem não consegue, ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue. Fala assim: pastor, por que então que Deus criou a lei? Deus criou a lei para mostrar o caráter dele.
quem ele é. Ele não mata, ele não rouba, ele não usurpa, ele não adultera, ele é puro, ele é limpo, ele é santo. Ele está mostrando. Deus criou a lei para que você e eu possamos descobrir que nós não somos Deus, nós somos gente e pecamos. Se não tivesse a lei, você não descobriria que era pecador. Deus criou a lei para que você e eu pudéssemos ver ela não mais como uma ordenança, mas como uma promessa. Qual a promessa? Eu não preciso de roubar, porque Ele é o meu provedor. Eu não preciso de adulterar, porque Ele me dá a alegria completa. É uma promessa. Foi o que Jesus falou para a mulher: vá e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela: se você pecar, eu vou puxar o seu tapete, você vai cair direto no mármore do inferno. Jesus não estava falando isso para ela. Jesus estava dizendo o seguinte: filha, pode ir, você não precisa mais pecar, porque aquilo que você fazia para tentar satisfazer você, que era ter relacionamento sexual fora do casamento, porque Jesus falou, você já teve 5 homens, você está com o 6º e não é seu. Então Jesus seria o 7º, não fisicamente falando, mas seria aquilo que ela precisaria para preencher o coração dela. E aí então Jesus disse: ninguém te condenou? Eu também não. Aí ele diz: vá e fique livre, filha. Você não precisa mais de pecar, porque você agora tem a verdadeira satisfação. Glória a Deus. E essa mulher, por causa disso, tinha tanta sede do Senhor, que ela foi a primeira a ver Jesus depois que ele ressuscitou. Aleluia. Por quê, pastor? Porque ela sabia, ela amava o Senhor. Ela sabia que o Senhor a amava, ela sabia que o Senhor tinha perdoado ela, tinha feito dela filha dele. Amém, queridos? Deus então acha defeito. Então Deus faz uma nova aliança. E Ele mesmo, é interessante, na velha aliança, tudo era nós que tínhamos que cumprir. Agora na nova aliança, todas as cláusulas, é Ele que cumpre. Eu mesmo farei isso, eu farei isso. Olha que coisa preciosa. Nessa nova aliança, ele diz que vai cumprir todas as cláusulas. Por quê, pastor? Porque ele sabia que as pessoas não conseguiram cumprir as cláusulas sozinhos. Como eles não conseguiram, então ele está dizendo: então eu vou cumprir para vocês. E aqui no livro de Hebreus, mostra 4 cláusulas. A primeira, quando ele diz que vai escrever suas leis em nosso coração. Oh, aleluia. O que é escrever as leis no coração? Eu vou explicar para você. Você consegue fazer o seu filho comer brócolis? Consegue. Duvido que você não consegue, você consegue. Você chega na frente dele com uma vara, enche a colher de brócolis, manda ele abrir a boca e taca brócolis dentro da boca dele, e fecha a boca dele, fala para ele assim: aqui pela frente, esse brócolis não vai sair mais. Ele vai comer? Vai. Isso é lei. Isso é lei. A graça é ensinar para ele o que esses alimentos, verdura, fruta, vai fazer na vida dele. Se você ensinar para ele... Irmãos, eu como hoje coisas, eu pego da horta lá, eu tenho uma horta em casa. Eu pego da horta lá e como lá mesmo. Eu sei o que é. Ontem eu estava lendo sobre parsa. Parsa, o nome em inglês, né? Falei, que é esses parsa? Aí fui descobrir, é salsa. Quando eu descobri o que é salsa, irmãos, eu saí lá para fora amando salsa. Peguei os pezinhos de salsa lá e comecei a comer lá mesmo. Falei, salsa é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque eu sei o que é isso, o que provoca isso, a nutrição que isso vai trazer. Não, isso é maravilhoso. O que tem em consequência disso? Presta atenção, queridos. Quando você aprende quem é Deus, você não obedece Ele por obrigação. Você obedece porque você sabe que Ele colocou os princípios dele dentro de você. Se você ainda está comendo brócolis com a cara feia, presta atenção. Conheça Jesus. Conheça o Deus gracioso do Novo Testamento.
esqueça um pouco o Deus do Antigo Testamento e comece a ver o Deus do Novo Testamento, da nova aliança. Quem está comigo? Ele vai escrever. Ele vai escrever no seu coração. Ele vai colocar dentro de você, porque essa é a principal curiosidade, a principal indagação das pessoas. Pastor, o senhor está falando que nós já somos perdoados? Então significa que as pessoas podem pecar? Presta atenção. Quem sabe o quanto é bom a salsa, vai comer com a boca boa. Ele sabe. Se você ainda acha difícil servir a Jesus, deixa eu te ajudar. Você ainda está misturando graça com lei. Se você ainda acha difícil não pecar, se você ainda acha difícil, não, pecar não é bom. Se fosse bom, Jesus falaria, pecai-vos uns aos outros. Não é bom. As flores, jovens, que você cheira, está cheio de espinho ferindo a sua alma, só que você não viu ainda. Não é bom. Não é verdade, é mentira do diabo. Ele é mentiroso. A contar isso para você, pai da mentira. É mentira dele. Pastor, então eu posso fazer qualquer coisa? É essa pergunta. Quando o filho sabe o que é, como que é, a saúde que traz, ele sabe. Quando nós sabemos quem é Deus Pai, meu irmão, não tem motivo. Quem está me entendendo? Por que a pessoa vai precisar de adulterar? Ele já descobriu em Deus o que ele precisa, a satisfação da vida dele. Você nunca prestou atenção o que é vício? Presta atenção no que é vício. A pessoa pega um cigarro, fuma e joga para dentro e traga o cigarro. Ele está dizendo, eu preciso de preencher o meu vazio. É isso que ele está falando. O psique dele está falando. Ele pega um canudinho e cheira a cocaína e joga dentro dele. Está dizendo, eu preciso de preencher. Eu preciso de me preencher. Meu irmão, quando esse vazio seu tiver preenchido, cigarro vai virar uma desgraça para você. Bebida vai virar lavagem para você. Vai. Quando esse vazio tiver preenchido, você jamais vai querer olhar para outra mulher senão a sua, porque o vazio é a lei que traz. Porque Deus, Ele não nos mandou entrar dentro da rocha. Ele diz que é rocha e Ele entraria dentro de nós. Rocha viva, amém? Glória a Deus. A segunda cláusula da nova aliança, Ele diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é uma afirmação poderosíssima. Olha, se você estiver doente, Ele é a sua cura. Se você estiver precisando de prosperidade, Ele é a sua provisão. Lembra quando Moisés perguntou, Senhor, eu vou lá falar com o faraó. O que eu vou falar para faraó que está indo lá? Quem está indo lá falar com ele? É o Deus que cura? Não. É o Deus, só um adesivo aqui, um durexinho. É o Deus que cura? Não. Não é não, Moisés. Eu vou lá falar que é o Deus que restaura a família? Não é não. Isso é pouco. Eu vou lá falar que é o Deus que prospera? É pouco. Ele falou, não, você vai lá e fala para Moisés que o grande eu sou mandou você tirar o povo. O grande eu sou o quê? Eu sou a cura. Eu sou a provisão. Eu sou a prosperidade. Eu sou a restauração. Eu sou, é isso. Ele é o nosso Deus. Quem está me entendendo? Ele é o nosso Deus. Nós somos povo dele. Quando nós caminhamos dessa maneira, então nós temos plena provisão em todas as áreas. Alguém pode dizer glória a Deus? A terceira cláusula da nova aliança é que todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até o maior, vai conhecer o Senhor. Olha, esse conhecimento, ele está mostrando, olha o que ele está dizendo, esse conhecimento não depende do seu intelecto, não depende da sua capacidade racional, não depende de quanto tempo você tem de crente, se você é um crente novo ou um crentossauro, não depende, ele está dizendo, não faz diferença. Ele está dizendo, eu mesmo vou falar no seu espírito que você é filho de Deus. Não é isso que ele fala? Romanos 8, 28, que o próprio Espírito de Deus fala no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, filhos do Senhor.
Não importa se somos crianças ou velhos, culto e letrados, todos podemos conhecer a Deus como Ele é. Quem que fez essa cláusula? Ele fez. Por fim, a última cláusula da nova aliança diz: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. E essa cláusula aqui, querido, ela que torna possível todas as outras anteriores que nós falamos. Porque debaixo da lei, o Senhor disse que visitaria a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas agora Ele diz: eu não vou visitar, e não é só isso não, eu não vou nem lembrar. Quem está me entendendo? Eu não vou nem me lembrar. Por quê, pastor? Porque quando alguém lembra, ele julga. Quando se Deus lembrasse, Ele julgava. Mas agora não há mais lembrança de nenhum dos nossos pecados. Não há mais condenação. Pastor, qual é a parte do homem nessa nova aliança? Qual que é a parte nossa nessa nova aliança? Tem nada. Você não tem parte nenhuma para fazer. Nada. Nada. Hebreus fala que só tem uma parte. Descansa. Para de esforçar. Descansa. Salmo 23 que diz assim: Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Você já viu alguma vaca deitar sem estar com a barriguinha cheia? A barrigona cheia? Não. Ele está dizendo o seguinte: eu descanso. Eu já me alimentei, já fui nutrido e agora eu descanso no Senhor. Presta atenção. A sua parte é crer. A Bíblia Sagrada diz que você vai viver pela fé. O justo viverá pela fé. Pastor, por que muitos não conseguem crer? Por que muitos não conseguem crer que o Espírito de Deus está dentro de nós? Que Ele pode fazer? Por que não consegue crer que Deus é o Deus no meio da necessidade? Presta atenção. Quando você passa por provação, por necessidade, o que acontece? O seu emocional é abalado. Quando o seu emocional é abalado, aí você para de crer em Deus como você estava crendo antes. Por quê? Porque você está confundindo, você não serve a Deus com o seu emocional, você serve a Deus com o seu espírito, é fé, quem está me entendendo? É por fé. Foi isso que o profeta diz, mesmo que falte vaca nos currais, mesmo que falte que o fruto da oliveira minta, ou seja, mesmo que não dê azeitona, mesmo que não dê uva, ele diz: eu continuarei crendo que Deus vai prover todas as coisas. O que é isso, pastor? Diga fé. Diga fé. Às vezes a pessoa não crê. Por quê, pastor? Porque ele fica pensando que Deus o condenou, que Deus está chateado com ele. Infelizmente, muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação. Eles acreditam que os pecados deles estão sempre diante de Deus. Aí ele não acredita na cura, porque ele pensa: eu não estou preparado para ser curado, eu não mereço essa cura. E por causa disso, às vezes, eles ficam com uma expectativa de juízo, e não uma expectativa de bênção, mas uma expectativa de juízo da vida dele. Ele fica o tempo todo pensando que alguma coisa vai acontecer e vai trazer juízo sobre ele. Meu querido, existe uma grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Infelizmente eu posso dizer para você, é possível viver nos dias do Novo Testamento como nós estamos vivendo, mas ainda se relacionar com Deus na base da velha aliança. Isso vai produzir um terrível problema espiritual para nós. E Paulo, em 2 Coríntios 3, verso 6 até o verso 18, nós não vamos ler os versículos agora, vamos ler no processo que nós estivemos ministrando. Você vai ver Paulo fazendo um paralelo entre as duas alianças, mostrando pelo menos 4 grandes diferenças. E eu já vou partir para ministrar para você. A primeira é que a velha aliança é uma nota promissória de dívida, mas a nova aliança traz paz. Está em 2 Coríntios 3, verso 6. O qual nos habilitou, nos deu habilitação. Ele habilitou você, meu filho, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra letra, eu fiz questão de olhar, usada aqui em 2 Coríntios 6, 3:6, a palavra aqui
traduzida aqui é lei. A palavra letra é lei. Na verdade, ainda se usa ainda a palavra letra para lei. A letra promissória, entende? É uma dívida que você tem. A letra promissória é uma dívida. Uma dívida que você tem, que agora é contra você. Então, você toma um dinheiro emprestado e assina uma nota promissória. Então, você deve àquela pessoa. Então, existe algo que é contra você. Então, essa palavra letra aqui seria nota, nota promissória, uma carta de fiança. É uma declaração assumida que eu estou devendo. Eu tenho uma dívida, eu tenho um débito. Nesse sentido, presta atenção. Pregar a letra é pregar a dívida que as pessoas possuem. Lembra que eu falei para você? Você não deve ouvir todo pregador? Porque tem pregador que você acha bonito ele pregar e ele está falando que você está devendo Deus, que você é um pecador e que a igreja do Brasil está em pecado e a igreja do Brasil está debaixo de maldição. E onde eles estão lendo isso? Não existe isso no Novo Testamento. Não existe isso. A Bíblia Sagrada diz que Jesus inaugurou um período chamado graça. É para quem não merece, é favor imerecido. Quem está me entendendo? É amor de Deus, não é juízo, é amor do Senhor. É o amor do Pai, que Ele ama, que Ele cuida, que Ele perdoa. Quem está me entendendo? Que Ele aceita, que Ele nos fez filhos. Quem prega assim, ele acredita que o filho pródigo deveria morrer atropelado por um carro de boi lá onde ele está. Aquele safado. Pois Jesus diz que o mais bonito é quando o filho que é pródigo volta para casa. Aí ele estava dizendo, porque na verdade a parábola filho pródigo, o nome filho pródigo foi as pessoas que separaram os versículos da Bíblia. O certo seria ter colocado o pai pródigo, porque esse pai, ele sim é pródigo em gastar tudo que ele tem por causa de nós. Sabe? É uma realidade. Eu não estou falando que nós não podemos pregar sobre o Velho Testamento, né? Eu gosto muito de usar o Velho Testamento e prego sobre o Velho Testamento. Mas todas as vezes que você ler o Velho Testamento, você tem que usar uma chave. Qual a chave? A chave é Jesus. A chave é Jesus. Todo o Velho Testamento precisa apontar para Jesus. Quem está me entendendo? Que alguém perguntou para mim, pastor, aquele texto, por exemplo, em 2 Crônicas 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não é isso que está escrito lá? Então, pastor, então eu tenho que orar. Não, Jesus fez aquilo lá. Ele veio, ele jejuou 40 dias, nunca lestes? Ele jejuou 40 dias, ele orou, ele intercedeu, ele nos representou na cruz, e agora então nós fomos aceitos por ele. Jesus é a chave, aquele versículo já está aberto, você não precisa mais passar por aquela chave lá não. Quem está me entendendo? Pastor, mas não é bom orar e jejuar? É bom você orar e jejuar para você ter revelação disso, quebrar essa carne que não deixa você ver o amor de Deus. Que confia muitas vezes, está confiando no seu amor. Confia, o Deus é amoroso. Quem está me entendendo? Uma vez eu vi alguém contando uma piadinha que o pai queria ensinar o filho a não confiar em ninguém. Aí falou para o filho dele, pôs o filho dele em cima do muro e falou, pula papai. E o menino pulou, ele saiu. E o menino caiu no chão. Não confia nem no papai. Tem gente que pensa que Deus é assim. Tem gente que não... Lá no fundo, ele não crê que Deus é a provisão dele. Ele não crê que Deus... Talvez o que o pastor está falando é bonito, mas não aplica para mim. Deixa eu falar um negócio para você. Deus falou muito claro comigo. Recebe essa palavra. Deus vai prosperar você. Recebe essa palavra. Eu tenho certeza. Como, pastor? Falei, meu filho, se eu soubesse como, eu já tinha entrado. Isso que é o mais gostoso em Deus. Ele faz mistérios e misteriondas. É a maneira dele. Quem está me entendendo? Coloca você no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Aleluia. Aí de repente fala, não, eu não queria não, mas eles me ofereceram fazer o quê, né? Peguei. Quem está me entendendo? Então olhe para o Velho Testamento fazendo isso, mas não misture o Velho Testamento e os valores e os princípios, e não pense que você vai cumprir. Se você for cumprir o Velho Testamento, você tem que sair matando o povo, porque Davi matava.
E outra coisa, se alguém adulterar, inclusive você se autopedreja. E o adultério não é só com mulher, não. Adultério tem a ver com todo tipo de adulteração. Estou mostrando para você. As pessoas querem cumprir a lei. Não, tem que cumprir a lei. Não consegue, meu filho. É porque você está achando que são só 10 mandamentos. Não são só 10 mandamentos, são 613 mandamentos ao todo. 613 mandamentos ao todo. E 10 são as cláusulas principais. Aí tem artigos e muitas outras cláusulas lá. Presta atenção. Agora, é óbvio que ninguém fica pregando a lei, unicamente a lei. Mas eles pregam uma mistura. E essa mistura é um problema. É um problema essa mistura. Eles creem que são salvos pela graça, mas também acreditam que a comunhão com Deus depende deles guardarem os mandamentos da lei. Eles acreditam que somente aqueles que cumprem os mandamentos têm as suas orações respondidas. E aí então vive como se não fossem justificados. Porque se você pensa que porque você peca, você está distante de Deus, ou Deus de alguma maneira está distante de você, então nesse momento você está distante de Deus. Não, pastor, mas eu não pequei. João diz que ficou mais distante ainda, porque quem diz que não peca é pecador. Está me entendendo? Erro, pecado, erro de percurso, errar o alvo, pecado é errar o alvo. Então, esse entendimento, é muito claro. Presta atenção. Se guardar os mandamentos nos faz aproximar de Deus, então não precisava de ter uma nova aliança. A nova aliança foi inútil. Ter um bom comportamento, presta atenção, irmãos, é fácil. Até quem não é filho de Deus tem. Não matar, não roubar, né? Não ofender as pessoas, respeitar. Qualquer ímpio, não filho de Deus, tem esses comportamentos. Não é isso que o Senhor está dizendo. A lei, ela é algo simples. E é o pensamento de todas as religiões. Qual que é o pensamento? Se eu fizer o bem, eu vou ganhar. Se eu fizer o mal, eu vou perder. Vou ser até castigado. Na verdade, ninguém nem precisa de revelação do Espírito de Deus para entender esse princípio. Mas, quando nós olhamos a graça de Deus, percebemos que é completamente diferente. E é preciso mesmo ter luz do Espírito, para que você possa entender como que aquele não merece, aquela pessoa que não merece, pastor, ainda assim pode ser abençoado. Ele não merece, pastor. Outro dia alguém falei, você deve perdoar. Ele falou, não perdoa porque ele não merece. Se ele merecesse o perdão, não era perdão, era justiça. É para quem não merece. Quem está me entendendo? Sem a luz do Espírito, o Evangelho torna-se loucura, não só para os não filhos de Deus, não só para os não crentes, até para quem é da lei. Ele olha para você e fala que você é louco, você ficou louco agora, falando que agora que Deus aceitou a pessoa. Uai, mas Ele nos aceitou quando nós éramos inimigos dele, quanto mais agora que nós fomos feitos filhos. Sabe, querido, como ministro dessa nova aliança, nós precisamos ter alguns cuidados quando nós formos ministrar a palavra, ministrar as pessoas, para que as pessoas não se sintam culpadas. Comecei falando sobre a questão de ministros que pregam e a pessoa fica culpada. Ele fica o tempo todo mostrando a nota promissória. Você precisa consagrar mais, você precisa de orar mais, você precisa ter mais santidade, você precisa de ir para Deus, você precisa estar mais perto de Deus. Não tem como mais estar mais perto de Deus do que você está, filho. Não tem como. Agora você pode ter uma percepção maior dessa presença dele, dessa realidade dele. Você só deve então fazer o que a palavra de Deus, lá na frente você vai ver o que você deve fazer. Se formos ministros ou pessoas que levam a lei, a letra, nós então estamos ministrando condenação. Às vezes aquele pregador que você achava bonito ele pregar, que ele mandava a mão na mesa, você ficava pensando, é verdade, ele falou tudo que eu estou vivendo, eu realmente preciso de mudar de vida, eu sou um pecador, eu faço tudo errado. Pois é, ele estava te condenando e você achou que estava te edificando. Jesus nunca veio condenar. Ele veio
para nos edificar, para construir. Ele falou: eu vou preparar-vos morada. Você está achando que Jesus foi para o céu preparar casa? Fazer casa? Presta atenção no verbo. Eu vou preparar-vos morada. Ele está dizendo: eu vou preparar vocês como morada do meu Pai. Essa clareza. Como ministro dessa nova aliança, nós precisamos de ter esse cuidado, esse coração. Aquele que é ministro da letra, ele não tem uma palavra de esperança, mas é uma palavra de condenação, de medo. Mas todo aquele que tem uma crença correta na graça do Pai, ele experimenta favor, ele experimenta descanso, e ele mostra aos outros o descanso e o favor do Senhor. Glória a Deus. A segunda diferença é que a velha aliança resulta em morte, mas a nova aliança é ministério do Espírito. Olha o verso 7 e o verso 8, 2 Coríntios 3, que nós estávamos lendo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Outro dia alguém falou para mim assim: pastor, mas como que pessoas que pregam mistura a lei com a graça ainda tem a glória de Deus no ministério? Paulo mostrou que existe glória também enquanto se mistura. Existiu glória na lei. Ele diz que a lei não se compara, a glória não se compara à glória, essa glória atual, como Pedro diz, do presente, da presente verdade. Mas ele está dizendo, Paulo diz que o ministério da morte foi gravado com letras em pedras. E todos nós sabemos que somente a lei dos 10 mandamentos foram gravadas em pedras. Sendo assim, ele está dizendo que a lei é o ministério para condenar o homem. Segundo a lei, tudo depende do homem. Tudo depende da obediência do homem. Olha aqui, irmãos, vou falar um negócio para vocês. Hoje eu estava orando a respeito disso. Talvez você diz assim: o pastor Jair tem falado só sobre isso. E é tão claro isso. Eu quero que você me mostre se existe outra coisa para ser pregada no Novo Testamento. Jesus disse que nós deveríamos pregar o Evangelho. O Evangelho é as boas notícias. Palavra gospel, palavra boas notícias. As boas notícias é: Deus fez paz com os homens por meio de Jesus Cristo. Essa é a boas novas. E o que nutre você não é a comida diferente, mas é a comida de todos os dias lá da sua casa. O que nutre você espiritualmente e o que tem trago revelação a você é esta verdade. Deus está abrindo os nossos olhos, quem está me entendendo? Para compreender que segundo a lei tudo depende do homem, da sua obediência, mas segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que Ele fez na cruz. A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. A lei diz faça, mas a graça diz eu fiz por você. Viver uma vida baseada na velha aliança produz cansaço, produz afastamento do propósito de Deus. A pessoa então começa a pensar: é meio sem sentido servir a Deus. Talvez você sempre ficou pensando: por que as pessoas não firmam na igreja? Por quê? Porque elas não conheceram a graça. Nós não tínhamos a luz que nós estamos tendo. Eu louvo a Deus porque um dia eu fiz uma oração em 93, lá no seminário. Eu falei para Deus: Deus, nunca me permita estar fora do mover do Senhor para o planeta Terra. Onde o mover do Senhor estiver, Deus me deixa no meio. E eu fico muito feliz porque nós estamos falando da graça de Deus, restaurando o que a palavra de Deus diz, restaurando o vinho do Senhor. Não se põe vinho novo em odre velho, presta atenção, não se põe a graça de Deus em estruturas arcaicas, em estruturas religiosas, mas renova-se o odre. Deus está renovando a sua mente,
renovando o seu coração, renovando a sua fé, aumentando a sua fé, renovando a sua mente, metanoia, renovando a sua mente, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, eu não tenho dúvida, a principal causa de morte nas igrejas, quando eu falo morte, eu estou falando de afastamento dos filhos de Deus, da comunhão, é a pregação da condenação, usando a lei. A principal causa de um ambiente pesado na sua célula, querido, é porque às vezes você não está usando a graça de Deus, às vezes você está baseando a ação, a vida daqueles irmãos lá, pelo comportamento deles, e às vezes cobra deles, sabe, algo que você deveria mostrar o quanto o brócolis é gostoso. Se você mostrar o quanto a salsa é deliciosa, todo mundo vai comer com a boca boa. Quem está me entendendo? Quando nós compartilhamos a palavra, nós às vezes podemos usar ela para condenar. Se nós fizermos isso, nós vamos criar um ambiente pesado. Aí esse ambiente pesado de morte, ele vai trazer medo, vergonha. Quem está me entendendo? Como assim, pastor? O que é ministrar condenação? Vou explicar para você. Nós fazemos isto sempre que nós mostramos para as pessoas o quanto elas são falhas, o quanto elas precisam de mudar, de mudança. E você não viu tanta falha. Olha no espelho que você vai ver o tanto de falha que tem. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor falha. Ele falou assim, você sabe só de um pouco, a minha esposa sabe demais. Quem está me entendendo? Mas nós ministramos graça, querido. O Espírito de Deus, ele vai agir livremente. A zoe de Deus vai trazer vida. Oh, aleluia. Não é interessante? O conceito das pessoas é que a reunião fica pesada por causa do pecado. Não, não é por causa do pecado. É a crença errada de que o pecado existe, que o pecado está em mim. O pecado não está em mim. Eu não sou um pecador, eu sou um justo. Fui justificado. Quem está me entendendo? Condenar o pecador, querido, não libera vida sobre ele. Mas perdoá-lo, aí sim, vai liberar a vida sobre ele. Aleluia. A terceira diferença é que a velha aliança traz condenação, mas a nova aliança ministra justiça. Olha o verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Escute isso, grave, escreva aí, ó. Tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para si mesmo. Mas tudo sobre a graça tem a ver com você olhando para Jesus. Esse é o grande teste para você saber se você tem vivido na lei ou na nova aliança, a aliança da graça. É uma maneira simples de você avaliar que aliança você está vivendo. É olharmos se somos crentes introspectivos, que ficamos olhando para a nossa performance. Hoje eu estou melhor, hoje eu orei, hoje eu jejuei, hoje eu estou me sentindo amado por Deus. Se eu olho esta performance minha, não, hoje eu não estou bem, eu xinguei ele lá, aquele palavrão lá, muitas gramas, mais de 9, e aí eu fiquei errado, estou errado, né? Quando nós erramos, pecamos, pisamos na bola, aí se você cai debaixo de condenação, presta atenção, você ainda está misturando a lei. Ah, pastor, mas como assim? Porque você dizer que é filho amado de Deus quando você está aqui cantando, não é difícil. Mas a hora que você pisa na bola lá, você respirar e falar assim, ainda assim Deus me ama. Ainda assim Ele olha para mim e diz, eu te amo. Quem está me entendendo? Se às vezes você ainda... Não, agora presta atenção, já estou terminando. Não cai debaixo de condenação porque você descobriu isso.
Eu estou pregando é para que você se veja livre. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não está escrito lá em Romanos 8, verso 1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Romanos 5:1, porque fomos justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia! Oh Deus, a quarta e última diferença dessas duas alianças é que a velha aliança é um véu, mas a nova aliança, na nova aliança, nós somos transformados. Olha o verso 14, 15 e 16. Mas o sentido deles, dos que estavam na velha aliança, se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que é removido? O véu. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. A lei, querido, é um véu. Enquanto nós andamos pela velha aliança, os nossos olhos espirituais ficam vendados, embotados, tampados. Quem está me entendendo? Mas quando nós nos voltamos para a graça do Senhor, então nós recebemos revelação. O véu é tirado. Então há uma revelação. Sem o véu, você recebe revelação. Se nós queremos revelação, querido, nós precisamos remover o véu da lei. Eu não sei se você sabe disso. Eu não sei se eu falei sobre isso com vocês. Mas o nome Ló, o primo de Abraão, o nome Ló em hebraico significa véu. Uau! Não é impressionante isso? Enquanto Abraão estava com Ló, Deus não mostrou nada para ele. Deus queria mostrar para ele o que ele tinha para ele. Deus queria falar com ele. Mas quando Ló se afasta de Abraão, agora presta atenção, Ló não se afastou sozinho de Abraão. Abraão removeu Ló de perto dele. Abraão removeu o véu. Aí diz o seguinte, o Senhor aparece para Abraão em Gênesis 3, verso 14, depois que o véu é removido, que Ló é removido de perto dele, ele aparece e diz, levanta os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Aí o Senhor diz, vou te dar tudo isso para você. Antes Deus não tinha mostrado. Presta atenção. Não foi Abraão que ficou esperando Ló sair de perto dele. Abraão viabilizou meio para Ló picar os camelos. Abraão fez isso. Quando o véu foi removido, Abraão estava pronto para ver. Sabe, querido, muitas vezes tem crentes que ele sabe que ele é justificado pela fé, mas ainda ele vive nesse princípio do comportamento, pastor, mas eu não tenho que ter bom comportamento. Me ouça com graça, sabedoria. Você vai ter. Porque a lei de Deus, do Espírito de Deus, a lei do Senhor, foi colocada dentro do seu coração. Você vai cumprir todas as leis, mas não para ser aceito, porque já é aceito. Não para ser amado, porque já é amado. Não para ir para casa, para achar o caminho de casa, porque você já está em casa. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos. Por causa disso, essas pessoas permanecem com um véu sobre eles, como está escrito aqui em 2 Coríntios 3,14, que nós acabamos de ler. Somente, querido, o Evangelho tem poder para transformar o homem. Por quê, pastor? Porque o Evangelho é as boas novas de Deus para o homem. E somente as boas novas geram fé em você. Outras coisas não vai gerar fé em você.
Somente a mensagem do Evangelho tem poder para gerar fé no coração do homem. E a Bíblia Sagrada diz que nós vivemos pela fé. Glória a Deus. Nós precisamos de realmente orar ao Senhor. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Nós queremos ser transformados. Paulo fala que nós somos transformados. Quando nós somos transformados? Paulo diz que quando nós contemplamos ao Senhor. Contemplamos o Senhor. Nós olhamos para o Senhor. Presta atenção. Quando você olha para o Senhor, você tira os olhos de você. Quando você olha para o Senhor, você tira os olhos da sua performance. E pode ter certeza, você vai ter uma performance muito melhor que você está tendo olhando para você. Eu não tenho nenhum medo de pregar isso, queridos. Eu não tenho. Se você, ou na medida que você descobrir quão grande amor o Senhor amou você, o Deus que ama você, que cuida de você, na medida que você for, seus olhos for abrindo, para você perceber o quanto você é amado, é automático. As pessoas ficam pensando, a preocupação maior de todo mundo é essa. A pessoa vai saber que ele é filho amado de Deus, agora ele vai pecar. Presta atenção. Eu não consigo conceber na minha mente a Isabela descobrir que a casa é dela, agora eu vou botar fogo da casa porque a casa é minha. Eu não consigo conceber ela descobrindo que o carro é dela, agora eu vou tacar fogo nesse carro porque o carro é meu. Não. Quando você descobre, aí você então se enche de alegria. Quem está me entendendo? Às vezes você não liderava a célula porque você ficava debaixo de condenação achando que não podia, que não dava conta, que não merecia. Agora presta atenção, você descobriu, realmente você não merece, você não dá conta, você não é capaz. Por isso que Paulo diz, não sou eu quem lidera o célula, mas o Senhor que vive em mim que lidera. Isso não é um alvo não, é o estilo de vida da graça. Não é um alvo, porque eu também achava que era um alvo, um dia eu vou poder falar isso. Um dia eu vou poder, não, eu posso falar todos os dias, todo dia de manhã você pode falar, levantar e dizer, eu sou o filho amado de Deus. Deus planejou o dia de hoje para me abençoar. Eu nem sei qual é a surpresa que Ele tem para mim, mas eu sei que é coisa boa. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como que as coisas vão se movimentar, mas eu sei que todas elas vão se movimentar para me abençoar. Aleluia. Certamente, cada vez que nós pregamos a nova aliança, nós estamos pintando um quadro do Senhor Jesus Cristo diante de vocês. Um quadro do Jesus gracioso. Se vocês conseguem contemplar o quadro que pintamos desse Jesus gracioso, você é nutrido pela graça de Deus e vocês são transformados, porque nós somos transformados por aquilo que nós nos alimentamos. O que nós comemos nos faz ser quem nós somos. E isso vale para os três aspectos, no espírito, na alma e no corpo. Mas, se em vez de pintarmos aqui um quadro vivo de Cristo, nós pregamos a lei, então não vai haver transformação na sua vida, mas vai haver condenação, porque você vai sair daqui debaixo de condenação de que você não é e não alcançou o que você deveria alcançar. Não vai haver mudança na sua vida, vai haver condenação. A lei, ela traz condenação. A lei não tem poder para transformar o homem. Às vezes nós pensamos que a transformação é fruto do nosso esforço, do nosso empenho. Mas não é, queridos. Paulo diz que nós somos transformados apenas por contemplar o Senhor. Fica de pé onde você está. Não perca esse ambiente. No verso 18. Verso 18. Aleluia. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor. E quando nós fazemos isso, o que acontece, pastor? Está escrito aí, somos transformados. Não é de guerra em guerra, de problema em problema, de dificuldade em dificuldade, não. Para
de acreditar na mentira do diabo, de dificuldade, de crise, de problema. Para de acreditar. Ele está querendo que você fique com dó de você mesmo. Não tenha dó de você mesmo. Não tenha dó da sua alma. Não fique lambendo ferida. Ele não diz que você vai ser transformado quando você sofrer muito. Ele diz que você vai ser transformado de vitória em vitória, de glória em glória. Oh, você é transformado de glória em glória na própria imagem de Cristo, pelo poder do Espírito. Quem está me entendendo? E contemplar é algo que não exige esforço humano. É contemplar. Olha aqui. Contemplar não existe esforço. Mas contemplar precisa de uma coisa: disciplina. Você mesmo precisa parar para contemplar. Você mesmo precisa parar para ouvir, receber, não ser distraído por outras coisas, não ser distraído pela prosperidade que você está recebendo, não ser distraído pelo relacionamento que você entrou nele, não ser distraído pelo curso que você está fazendo. Tudo isso é secundário na sua vida. O primordial é Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro de tudo. Na nova aliança, nós sabemos e nós ensinamos que as pessoas são transformadas simplesmente quando elas contemplam o Senhor. Por isso hoje, você pode decidir contemplar o Senhor. Por isso hoje, no momento da ceia, nós vamos contemplar o Senhor. Hoje, no momento da ceia, você vai comer o corpo e o sangue de Jesus, e beber o sangue de Jesus. Ainda que não seja literal, mas é espiritual. É uma representação espiritual, sim. E Jesus disse que a única maneira de nós termos vida nele, ele está falando da Zoe, a vida abundante, é quando nós comemos do corpo dele e bebemos do sangue. Se você ainda não é batizado e precisa organizar a sua vida, organize a sua vida para isto. Talvez você não é batizado porque você não tinha decidido. Decida. Para você receber vida, você deve comer do corpo e do sangue. Hoje nós vamos contemplar o Senhor. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, sem culpa, sem condenação, sem medo, livre da vergonha, livre da acusação. Por que, pastor? Porque Jesus disse, certa mulher cirofenícia chegou perto de Jesus, e essa mulher começou a pedir a Jesus que ela queria um milagre na casa dela, queria que Jesus alcançasse a casa dela. Mas ela não era judia, ela era síria, da região da Fenícia. Aí ela usou Jesus disse para ela, mulher, eu não posso tirar do pão da mesa, porque o pão da mesa é para os filhos. Eu não posso tirar do pão da mesa, que é para os filhos, e dar para os cachorrinhos. Jesus estava dizendo, eu não posso tirar do pão, que é para tirar o pão da mesa, que é para os filhos, e dar para aquele que não é filho. Aí ela falou, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem da migalha.
Chega de comer da migalha. Você é filho. O pão da mesa, o pão da preposição, o pão oferecido a nós, é para os filhos. É para você que é filho, é para você que é filha. Quando você comer do pão, os irmãos podem me ajudar aqui. Quando você comer do pão e você beber do vinho, você vai estar espiritualmente recebendo dentro de você o corpo e o sangue de Jesus. Oh, aleluia. O Espírito de Deus manda te dizer, filho. O Espírito do Senhor manda te dizer, filha. Chega de migalhas. Não viva uma vida, não precisa de viver uma vida cristã de migalhas. Aleluia. Coma do pão. Beba do vinho. Coma saúde para a sua vida espiritual. Oh, que você possa ser nutrido hoje com a revelação, a luz de que você teve os seus pecados redimidos, pagos. Havia um escrito de dívida, sim havia, mas o Senhor disse, a Bíblia diz que o Senhor pegou esse escrito de dívida e pregou ele na cruz. Oh, Deus Santo! O pão é para os filhos. O pão é para os filhos. O pão é para você. Jesus é o pão. Aleluia. Se alegre, pois, no Senhor. Se alegre, pois, no Senhor. Ele não te oferece um suco, mas Ele oferece vinho. E Ele diz que o vinho é para que você alegre com a sua esposa, alegre com os seus filhos, ao redor da sua mesa, e se alimente da prosperidade que o Senhor te dá. Aleluia! Se alegre no Senhor. Ele te convida para a festa dele. A sua vida é uma festa de Deus. Aleluia! Coma e beba. Não condenação, não medo, não vergonha, não acusação. Coma e beba. Liberdade em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Permanecei, pois, livres, diz Ele. Permaneçam livres. Aleluia.